Esse é um Cápsula e nós vamos falar de uma notícia que é realmente muito engraçada. O Lula, rapaz, está todo chateado com o Tarcísio. O Tarcísio, o cara que vai ser o opositor dele em 2026, né? Tudo indica, né? Pela situação atual, seria o opositor dele. O Tarcísio não quer participar das inaugurações de obra. E o Lula tá todo sentido com isso. Eu expliquei pra vocês essa história. O Lula tinha a expectativa de raptar o Tarcísio do Bolsonaro, porque afinal, agora o Lula é o presidente, né? Então ele imaginou, não, o Tarcísio vai querer puxar o saco do presidente. Ele tava com o Bolsonaro só porque ele puxava o saco do Bolsonaro, que o Bolsonaro era o presidente. Agora que eu sou o presidente, ele vai puxar o meu saco, né? Se enganou, Lula. Você é um cara tóxico. Ninguém quer aparecer do teu lado, ninguém quer puxar o seu saco. O pouco apoio que você tem que comprar, pagar e pagar caro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Feroz, Libertário ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula foi de novo inaugurar uma obra lá em São Paulo, né? E aí, na inauguração da obra, o Tarcísio não foi, né? E já é a terceira ou quarta vez que isso acontece, que o Lula vai lá em São Paulo inaugurar alguma coisa, o Tarcísio não quer aparecer do lado dele. Por quê? Porque o Tarcísio tem 3 neurônios funcionando, no mínimo. É daí pra cima. E qualquer pessoa que tenha mais de 3 neurônios na cabeça sabe que aparecer do lado do Lula queima o filme. O Lula tá na ilusão de que o pessoal tirou ele da cadeia, botou ele sentado na cadeira da presidência da República por mérito dele. Porque realmente não porque foi a população do Brasil que achou isso. Não, Lula, não foi. Você foi colocado nessa posição sua por uma corja de bandidos lá em Brasília, uma turma que tenta manipular o poder lá em Brasília, que te tirou da cadeia porque você era o único que conseguia ganhar do Bolsonaro. E mesmo assim ganhou por um pouquinho, tiveram que fazer muita força para você ganhar a eleição dele. Não tem absolutamente nenhum mérito seu nessa história. Ninguém quer pegar perto de você. Ficar do lado do Lula é se queimar eleitoralmente, né? E as pessoas percebem isso, o Tarcísio sabe disso. O Lula tinha essa expectativa de que não, o Tarcísio, né, porque o Tarcísio foi também, teve cargo no governo Dilma, ele não era ministro da Dilma, mas ele teve um cargo qualquer no governo da Dilma. Então ele tinha expectativa que não, que o Tarcísio é um cara pragmático, ele estava do lado do Bolsonaro porque o Bolsonaro era o presidente, agora que eu sou o presidente ele vai vir pro meu lado, e ele tentou isso. Vocês lembram que logo no início do mandato do Lula, teve a questão da aprovação de uma verba para construir o túnel ali em Santos, né, entre Santos e Guarujá, e o Tarcísio foi lá em Brasília, e aí apareceu no palco com o Lula e sorrindo e coisa, e na época a imprensa fez a maior festa, tá vendo, o Tarcísio tá se reaproximando do Lula e não sei o que lá, Tarcísio não é mais Bolsonaro, agora é Lula, fizeram uma festa danada. Por quê? Porque eles sabem que o Lula tem esse problema, o Lula não tem ninguém pra suceder ele, não tem ninguém, a verdade é essa. Tinha o Haddad até a época dos memes, né? Agora não tem mais ninguém. E daí, ou seja, o pessoal tinha expectativa, né? Primeiro porque tirava o Tarcísio do Bolsonaro e depois que colocava ele no lado do Lula. E eu vou te falar um negócio, alguns bolsonaristas chegaram a cair nessa. Teve gente falando, não, porque eu vi o Tarcísio do lado do Lula, porque o Tarcísio é um traidor e coisa e tal. Eu falei, gente, calma, vocês estão vendo a coisa? É isso que a imprensa quer fazer. A imprensa tá querendo exatamente afastar o Tarcísio do Bolsonaro e aproximar o Tarcísio do Lula. É lógico que a imprensa quer isso. Seria uma vitória enorme pra eles esse tipo de coisa, né? Eles querem transformar o Bolsonaro no cara tóxico que o Lula é. O Lula é tóxico. O Lula ninguém quer ficar perto dele. O Bolsonaro não. O Tarcísio vai em tudo quanto é encontro do Bolsonaro, sobe em palanque com o Bolsonaro, já se declarou bolsonarista e coisa e tal. O que eles estavam querendo fazer isso. O próprio Tarcísio falou que foi lá no evento lá com o Lula, porque, bom, ele tem um compromisso com o povo de São Paulo, ele precisa fazer a obra lá do túnel, precisava estar neste evento para conseguir o financiamento, então ele foi lá. Ou seja, o Lula comprou a presença do Tarcísio lá naquele evento. E, no final das contas, fez umas piadinhas, dizendo, não, que o Tarcísio vai vir pro nosso lado, e não sei o que lá, o Tarcísio não quis nem saber. Depois, em seguida, apareceu do lado do Bolsonaro e coisa e tal, e tá do lado certo, e tem uma chance muito grande de ser o candidato do Bolsonaro em 2026. Ou seja, o Tarcísio tá fazendo o jogo correto, né? E o Lula, coitado, o Lula tá se sentindo isolado, que ninguém quer o Lula, ninguém quer. Até para ter apoio no Congresso, que seria uma coisa relativamente fácil dele conseguir, ele precisa pagar, né? Liberou recentemente uma verba recorde de emendas PIX aí para a época da eleição para ajudar o pessoal. Aí conseguiu algum apoio para aprovar a regulamentação da reforma tributária, mas fora isso, ninguém quer ficar do lado do Lula. A coisa mais patética é a questão aqui do Rio de Janeiro e do Eduardo Paes. Olha aqui o pessoal do Estadão falando aqui, né? Direita tende a crescer na eleição. Ou seja, a direita vai crescer no Brasil. A gente sabe disso, eu tô falando isso pra vocês. Na eleição esse ano, a direita vai crescer muito, porque, embora seja uma eleição para prefeito, embora as eleições para prefeito costumem ter menos interferência de ideologia, porque em tese as pessoas veem, de forma correta, diga-se de passagem, que o prefeito é mais um administrador local, não é uma pessoa com ideologia e coisa e tal. Apesar disso, como todo mundo está se preparando para 2026, o pessoal tende mais a eleger prefeitos de direita. O Lula já desistiu até do Boulos. Já sabe que o Boulos vai perder em São Paulo. Aí olha só como é que é a manchete aqui, ó. Eduardo Paes é a pedra no sapato de Bolsonaro e alento a Lula. Que alento a Lula. O Eduardo Paes foi outro que falou que não queria vice do PT, não queria apoio do Lula. Foge de aparecer do lado do Lula. Por quê? Pelo mesmo problema do Tarcísio. Ele sabe que aparecer do lado de Lula é tóxico, você fica intoxicado. A população vai olhar e falar, caraca, o cara tá do lado do pinguço corrupto, não vai querer votar mais em você. Várias pesquisas aqui no Rio de Janeiro mostraram que Eduardo Paes, como candidato do Lula, perde. Aliás, esse vai ser o grande mote da campanha, e da campanha do Ramagem, né, que é o candidato do Bolsonaro, porque justamente o pessoal insiste em dizer que Eduardo Paes é candidato do Lula. O Eduardo Paes não vai ter vice do Lula, recusou apoio do PT. Sabe o que é isso? Apoio do PT formal significaria mais tempo de televisão, significaria mais dinheiro de campanha, mais um monte de coisa. O Eduardo Paes falou, não quero. Por quê? Porque o Lula é tóxico, o Lula atrapalha, o Lula não ajuda ninguém leva o Lula a sério. E aí é curioso como é que o cara coloca aqui que o Eduardo Paes é a pedra no sapato do Bolsonaro e um alento ao Lula. A única vitória que o Lula pode ter na eleição de prefeito é um cara que não quer ser visto perto do Lula.
Entenderam o problema? Entenderam o nível de isolamento do Lula nessa eleição? Ninguém quer ficar perto do Lula. O Boulos está afundando a campanha dele exatamente porque é uma campanha do lado do Lula. Cada vez que o Lula aparece do lado do Boulos, o Boulos perde intenção de voto, perde mais voto lá em São Paulo, né? E aí fica o Lula, tadinho, quase chorando. Ai, porque eu vou investir em rodovias e cadê o Tarcísio? O Tarcísio não aparece. Lula, só na cabeça podre sua, podre de cachaça e corrupção, que haveria alguma chance de aproximação sua com o Tarcísio. O Tarcísio não é um idiota, cara. É lógico que ele não vai fazer isso. Ninguém quer mais a sua presença, tá? Você só tá aí porque essa elite podre, aristocrática, socialista de Brasília te botou aí um jabuti no alto de uma árvore. Mas não vai durar muito tempo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o